Fala aí pessoal, bom dia agora, né? Estamos aí conforme eu prometi para vocês. Vou passar aqui uma breve discussão aí sobre as arritmias cardíacas, que eu sei que é um assunto aí que vocês estão com um pouquinho de dificuldade, né? Lembrando, gente, que o que eu vou passar aqui para vocês é uma revisão, tá? Para vocês assistirem uma, duas, três, quatro vezes, quantas vezes vocês acharem necessário, tá certo? E aí, qualquer dúvida a mais que vocês tiverem, postem lá no grupo nosso, a gente vai tirando as dúvidas conforme vocês precisarem. Pessoal, é o seguinte, isso aqui é uma interpretação bem grosseira do eletrocardiograma. Então vamos ter primeiro uma noção básica do eletrocardiograma normal, o que significa cada onda, e depois uma situação bem básica, tá? Para vocês terem aquela percepção, diferenciar, saber que de repente tem algum problema, nem que talvez vocês não consigam identificar especificamente a arritmia, mas lembrando que tem algum problema naquele ECG, ok? Bom, então pessoal, lembrando, definição de arritmia cardíaca vai ser o que? Qualquer anormalidade, irregularidade, ou na frequência cardíaca, ou na origem do impulso cardíaco, no impulso elétrico, na condução desse impulso elétrico, na ativação miocárdica, qualquer anormalidade em qualquer de uma dessas ações, a gente pode chamar aí de arritmia cardíaca, certo? Então, só relembrando lá a questão do nosso eletrocardiograma normal, ele é num papel quadriculado, cada quadradinho daquele tem uma função, quer dizer, aquele quadradinho não é à toa, ele vai representar para mim, olha só, 0,04 segundos, tá certo? Isso vai ser importante, principalmente na hora da gente determinar aí a relação PR, determinar bloqueios e tudo mais. O eletrocardiograma, então, ele vai ser formado pela onda P, tá certo? O complexo QRS, né, que é QRS, lembra? E a onda T. Lembrando que nós temos aí a relação PR, que vai do início da onda P até o início, né, do complexo QRS, então isso vai representar para mim aproximadamente 0,2 segundos ou 0,20, ou seja, quantos quadradinhos? 4, 8, 12, 16, 20, ou seja, entre o início da onda P e o início do QRS, nós temos aí aproximadamente 0,2 segundos, tá certo? Ou 5 quadradinhos pequenos. O que for além disso pode ser algum problema, o que for abaixo disso também. Isso vai depender muito da nossa relação, do nosso complexo todo aí, ok? O QRS, então, ele vai ter aproximadamente 0,12, então 4, 8, 12, ou seja, 3 quadradinhos. 5 quadradinhos o PR, QRS 3 quadradinhos, ok? Então, para vocês terem uma breve revisão, então, onda P, QRS e onda T. E nós temos o segmento ST, que é o intervalo aí que liga o QRS até a onda T. Esse segmento, ele também é importante entender a morfologia dele, né? E porque qualquer alteração dessa morfologia pode ser, por exemplo, uma supra, né? Um supradesnivelamento, podendo indicar aí de repente uma isquemia miocárdica, né? O famoso infarto, então enfim, tá certo? Então basicamente aí esse é o nosso eletrocardiograma, ok? Bom, antes de eu entrar aqui na onda P, então nós vamos relembrar aqui um pouco da anatomia e fisiologia, principalmente do sistema de condução elétrica no coração, né? Vamos lembrar que o nosso coração, ele é composto basicamente, né, pelo miocárdio, endocárdio e pericárdio, tá certo? Que são os músculos cardíacos, as 4 câmaras cardíacas, né, sendo 2 átrios, 2 ventrículos. Aí aqui nós temos as válvulas atrioventriculares, certo? O septo interventricular, septo interatrial, né? E vamos pensar, para o coração bater, vamos dizer assim, né? Ele precisa de uma condução elétrica. É preciso que realmente, gente, o impulso elétrico, ele viaje aqui no coração, tá?
E conforme o impulso elétrico vai viajando, as ondas elétricas vão viajando, vai ocorrendo aí a contração cardíaca. Então, lembrando que primeiro acontece o impulso, depois a contração. Isso são coisas de diferença aí de décimos, centésimos de segundos, tá ok? Para que esse impulso viaje, ele precisa dessas estruturas, tá certo? Que são as fibras, né? Essas fibras, elas dão origem onde inicia o impulso cardíaco no nó sinoatrial, o nódo sinoatrial. O nó sinoatrial é como se fosse o marcapasso natural do coração, ele dita o pulso, ele dita o impulso elétrico no coração, a frequência cardíaca acaba sendo delimitada por ele. Então, nós temos outras maneiras de delimitar, de controlar a frequência cardíaca, através do sistema simpático, parasimpático e tudo mais, mas aqui a gente vai se ater à parte elétrica do coração. Então, o nódo sinoatrial, ou nó sinoatrial, ou nó sinusal, ele fica na parede posterior do átrio direito, certo? Aqui nós temos veias cavas, superior e inferior, na parede posterior do átrio direito, olha só aqui, nós temos o nó sinoatrial. Esse nó sinoatrial, ele viaja através das fibras cardíacas, né? Que vai encontrar o nó atrioventricular, tá certo? É como se fosse uma emenda aqui no fio, que pudesse carregar essa energia através, né, do famoso feixe de His, que são esses feixes aqui que carregam pelo septo interventricular. Por que interventricular? Porque ele separa os dois ventrículos. E aí nós temos as fibras de Purkinje que acabam aí, né, levando o impulso cardíaco por todo o miocárdio nos ventrículos, ok? Então, para o impulso viajar, ele vai fazer esse caminho, todo o impulso elétrico, ele vai fazer todo esse caminho. Só que isso é ditado de maneira sincronizada, né? Ele não é feito aleatoriamente. Se fosse feito aleatoriamente, ia bater tudo de uma vez, ia vibrar, ia tremer o coração, mas não ia acontecer a sístole nem a diástole, beleza? Então, vamos partir do impulso elétrico saindo aqui do nó sinoatrial. Quando ele sai do nó sinoatrial, está tudo em repouso aqui, né? Quando o impulso é gerado do nó sinoatrial, nós temos o início da nossa onda P, certo? Então, olha só que interessante, olha lá, o impulso está sendo gerado, as ondas elétricas começam a viajar pelo nosso sistema de condução elétrica do coração, né? E olha só, ao mesmo tempo, o que está acontecendo no nosso eletrocardiograma. Está sendo o início da onda P, certo? Então, olha lá, formou a onda P, olha só, quando há completa despolarização, lembra-se que despolarização, se lembre da descarga elétrica, tá certo? A despolarização é uma descarga. Repolarização é quando as fibras estão novamente se carregando, tá certo? Para depois ocorrer uma nova descarga. Então, lembre-se que sempre que eu falar despolarização, é quando as células estão descarregando, né? Vamos falar de eletricidade, né? No nosso coração, beleza? Então, olha lá, a onda P acontece a completa despolarização atrial. Então, olha lá, todo o átrio está descarregado aí eletricamente, vamos dizer assim, a descarga elétrica aconteceu em todo o átrio, e aí nós temos a formação da onda P, ok? Depois, essa energia, lembra aqui do nó sinoatrial, do nó atrioventricular? O que acontece? Ele acaba conduzindo, a hora que a onda chega aqui, ela se concentra aqui e é descarregada, né, despolarizada para o feixe de His, através das fibras de Purkinje, né, para os ventrículos. E neste momento, despolarização elétrica dos ventrículos, nós temos o complexo QRS no nosso eletrocardiograma. Então, ó, onda P mostra para mim despolarização atrial. Complexo QRS mostra para mim despolarização ventricular, beleza? E aí a onda T vai ser a repolarização ventricular, tá certo? As fibras vão se preparar novamente para poder depois as células, né, do nosso sistema de condução elétrica
ele vai, elas vão se carregar novamente para poder fazer uma nova descarga posterior, ok? Então, onda P atrial, QRS, ventricular, e onda T, o recarregamento ou repolarização ventricular, beleza? E falando então dos tipos de arritmias, né? Nós vamos ter as bradiarritmias e as taquiarritmias. Nós vamos ver cada uma delas, tá? Então nós temos a bradicardia sinusal, os bloqueios atrioventriculares, certo? As extrasístoles, as taquicardias sinusais, a taquicardia ventricular, flutter atrial, fibrilação ventricular. Os principais, tá? Então a gente vai ver de uma maneira bem rápida, só para vocês entenderem o que acontece com o eletrocardiograma neste momento, para depois vocês conseguirem identificar alterações no eletrocardiograma, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, quando a gente vai analisar o eletrocardiograma, vamos partir do QRS, né? Então nós temos aqui um eletrocardiograma, certo? E aí nós vamos ver que, olha só, tem alguma coisa errada. Ó, o QRS vem bonitinho, não estou nem olhando para as outras ondas, tá? QRS, de repente ele dá uma coisa estranha aqui. Não está diferente, pessoal? Tá? Independente se está mais perto, se está mais longe nesse momento, mas vocês estão vendo que está diferente. Então tem algum problema no meu QRS. Ora, se o problema é no QRS, então meu problema pode ser no ventrículo, lembrando que o QRS é a despolarização ventricular. Então aí nós temos aí uma extrasístole ventricular, tá certo? Acontece uma estimulação ventricular prematura, antes da formação da onda P. Então ele vem bonitinho, ó, T, aqui é interferência, onda P, QRS. Aí tem a onda T e depois já tem outro QRS antes da onda P. Depois ele continua normal novamente. Então, o QRS, lembra que nós falamos lá que ele é até 0,12 segundos ou 3 quadradinhos. Aqui está dando mais de 0,40 segundos. Olha só quanto está dando o meu QRS. Então, ele é alargado, ele é diferente dos outros, tá? O ritmo ele é irregular, mas também pode acontecer em ritmos regulares, tá certo? Geralmente elas não são tratadas, tá? Acontecem esporadicamente, a não ser que o paciente comece a apresentar alguma sintomatologia. Nós não vamos entrar em tratamento de arritmia aqui, só para vocês entenderem, tá vendo? É diferente, alguma coisa tá diferente, tá certo? Então vocês entenderem, nesse caso, QRS é alargado, né? Uma estimulação prematura, antes da onda P, vem bonitinho, apesar de uma certa irregularidade aqui, tá vendo? Ó? Aqui tá maior que tá maior que aqui, né? Aqui tá grandão, então tudo mais. É uma arritmia, tá certo? E aí acontece uma extrasístole, uma estimulação enganada, vamos dizer assim, antecipada, beleza? O que, lembrando que o QRS é normal, tá certo? A aparência dele, a morfologia dele é normal, porém geralmente ele é alargado, certo? Extrasístole ventricular. Olha essa aqui, o que está acontecendo aqui, gente? Tá vendo? Olha só tudo o que nós temos aqui, né? Então, olha só, tá diferente o QRS, né? Então, nós temos aqui, tá certo? Olha lá, onda P, de repente um QRS todo diferente, a onda T, às vezes a onda P nem aparece direito. Então, tá vendo? A morfologia do QRS tá totalmente, às vezes a gente nem consegue identificar a onda P aqui no meio, tá ok? Então, nós temos nesse caso uma taquicardia ventricular, certo? Olha lá, o QRS de aparência bizarra, geralmente a frequência acima de 100 batimentos por minuto, ou seja, né, taquicárdico. Engraçado, pessoal, que geralmente nessa arritmia, na taquicardia ventricular, geralmente o ritmo ele é regular, né? Vocês estão vendo? Olha os espaços, ó. Tá vendo? Muito parecidos o intervalo entre um batimento e outro. E ele, mas pode acontecer de ser irregular também. Tá? Existe um certo tratamento, a taquicardia ventricular. Eu não vou entrar nesse protocolo aqui, tá certo? Eu sinceramente não vou saber dizer se ele está atualizado ou não. Então nós não vamos entrar nesse mérito aqui. Porém, né, para vocês saberem identificar, então olha só, taquicardia ventricular. O QRS está diferente, ele não está aquele QRS bonitinho, né?
Lembra do QRS? Não tá aquele QRS bonitinho. Então, olha só, ele está invertido, né? A gente mal consegue identificar as ondas e bem taquicárdico, que geralmente fica bem grande o traçado, vamos dizer assim, bem na linguagem, tá, pessoal? Uma linguagem bem popular para vocês entenderem. Então, taquicardia ventricular, certo? E esse um traçado bem diferente, né? Bem bagunçado, vamos dizer assim. Tem onda P aqui, gente? Não dá para ver. Tem onda T, né? O QRS, não consigo identificar, não consigo estabelecer nada aqui, né? Apesar daqui, por exemplo, ser uma taquicardia ventricular, né? Uma arritmia importante, porém aqui eu não consigo identificar nada. E o que que vem a ser isso aqui, pessoal? A fibrilação ventricular, tá certo? Geralmente aqui o paciente não tem pulso nem débito cardíaco, tá certo? Por quê? Porque não há um sincronismo, não vai ter sístole, não vai ter diástole, o coração está fibrilando o ventrículo do coração, tá? A gente não consegue determinar complexo QRS, né? A frequência não dá para saber se é rápida, se é normal, o que está acontecendo, o paciente não tem pulso, tá certo? Ou seja, pessoal, lembra, não tem pulso, então isso aqui representa um tipo de parada cardíaca? Sim, tá certo? Uma vez que o paciente não tem pulso, o coração está fibrilando, tá certo? Então, diferente das outras, apesar de irregularidades, né? Olha lá, tá certo? Apesar de estar irregular, tem um ritmo, eu consigo estabelecer, né? Apesar da taquicardia ventricular. Aqui eu não consigo, totalmente desordenado. Então nós temos a fibrilação ventricular. Então olha lá, um exemplo para vocês. Quando a gente inicia a onda bonitinha, né? Lá no nosso sino atrial, né? Lá no nó do átrio ventricular, tá certo? Então olha só, a onda se propaga de maneira uniforme, tá certo? Então aí, ó, nós temos o ritmo sinusal ou normal, ó, P, T, P, QRS, T, P, QRS, T. Olha só que bonitinho esse elétrico, né? O P antes de cada QRS, tudo idêntico, bonitinho, intervalo de 0,12, intervalo de 0,20, para o intervalo PR, tá certo? E quando a onda se propaga, ó, de diversos, então, tá, né, tá vendo? A gente não consegue saber de onde partiu a onda. Aí nós temos, nesse caso, a nossa fibrilação ventricular, ou seja, o estímulo não dá para saber de onde foi, que caminho ele está fazendo, e a gente não consegue estabelecer onda P, né? Geralmente, nesse caso, o paciente não tem pulso, ou seja, uma parada, né, cardíaca, e a fibrilação ventricular, certo? Depois, complexo QRS, nós vamos então para a onda P, tá? A onda P, gente, tá vendo? O que está acontecendo aqui? Ela está totalmente assim, a gente até consegue ver ela, né? Mas ela está, olha só como é que está espiculada, né? O formato serrilhado. Como que nós chamamos essa arritmia? De flutter atrial, tá certo? Também não vamos entrar em tratamento nesse caso, só para vocês saberem identificar. Então nós temos aqui um flutter atrial. Esse é bem característico, né? A onda P fica em formato serrilhado, né? A onda T acaba seguindo, né, a morfologia da onda P, tá ok? Então, ó, formatinho serrilhado, certo? Nós temos aí o flutter atrial, ok? Outra coisa, gente, que nós temos também aqui, né? A ausência de onda P. Olha só aqui, ó, onda T, aí tem onda P. Onda T, não tem onda P. Ó, tem as ondas T's, perdão, mas não tem a onda P. Ela é inexistente ou de maneira muita interferência, mas a gente não consegue determinar onde está a onda P. Se é onda P, gente, lembra o que a onda P faz? A onda P, ela demonstra a despolarização atrial, ou seja, não está tendo um problema de condução nesse caso, né, no átrio. Então, a gente tem uma fibrilação atrial. Geralmente, o ritmo ele vai ser irregular, tá certo? O QRS pode estar até normal, mas agora a gente está olhando para a onda P, tá certo? Então, ela é inexistente.
tá certo? E a gente não pode determinar a frequência atrial. Por quê? Porque não tem onda P. Se não tem onda P, eu não consigo ver a despolarização atrial. Então, quando não tem onda P, nós temos a fibrilação atrial. Vamos lá para a nossa próxima. E aí nós temos que olhar para os dois agora, né? É um pouquinho mais difícil isso de determinar, gente, mas só para vocês conhecerem. Nós temos aí, primeiro, as extrasístoles juncionais, onde, tá? O QRS geralmente é normal, diferente daquela outra extrasístole, o QRS é totalmente, né, diferente. Nesse caso, o QRS ele vai ser normal, nós vamos ter um ritmo irregular, tá certo? Olha só, um ritmo bem irregular, e aí nós temos, ó, onda P, QRS e onda T. Onda P, QRS, depois nós temos outro QRS normal, tá vendo? São parecidos, tá vendo? Ó, não é igual aquela outra, essa sístole que eu mostrei para vocês, tá? Essa aqui, ela é chamada de essa sístole juncional, porque ela junta dois QRS, né? Antes da onda P. Depois começa de novo, ó, e continua o ritmo regular, dá aquela irregularidade, depois um ritmo regular. Aí nós temos a extrasístole juncional. Vocês estão vendo, gente, que tá diferente? Dá para olhar para esse eletro e falar que, olha só, olha o espaço entre uma onda T, ó, o intervalo TP, olha esse aqui, tá vendo? É diferente, então é isso que vocês precisam identificar, tá? A diferença entre um segmento e outro, ver que o ritmo está irregular, para poder conduzir de melhor maneira a situação e com rapidez para o nosso paciente, tá certo? Principalmente se falando de tratamento de urgência e emergência, tá? Olha só esse aqui. Pode-se falar que nós temos lá, poderia falar que nós teríamos uma fibrilação ventricular, né? Alguma coisa, fibrilação ventricular não, isso aqui está bem diferente, né? Mas aqui nós temos uma taquicardia supraventricular. O que está acontecendo? Olha só o meu QRS, ele está muito estreito, tá vendo? Ó? Olha só, muito estreito. A onda P também, ó, tá diferente. A gente não consegue ver a onda T, né? P, QRS, depois não tem a onda T, ela fica espremida aí no meio, já começa a onda T. E tá vendo o QRS? O QRS tem aproximadamente aí 0,04 ao invés de 0,02, ao invés de 0,12. Tá vendo como o QRS tá estreito, né? Então aí nós temos uma taquicardia ventricular, né? Ok? E esse aqui? Agora a gente vai entrar nos bloqueios. Os bloqueios, gente, eles são bem complexos, né, a primeiro modo, mas depois que você pega o jeito, você consegue identificar que existe ali alguma coisa acontecendo diferente. Então nós temos aqui, olha só, onda T, aí onda P, QRS, onda T, onda P, QRS. Vocês estão vendo? O que acontece, gente? No bloqueio, as ondas P são normais, seguidas do QRS normal. Porém, se a gente pegar o P, o segmento PR, que tinha que ter aproximadamente 0,2 ou 5 quadradinhos, vocês vão ver que tá vendo, ó, ele é alargado, então ele tem mais do que isso. Isso significa um bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Então, ó, QRS é alargado, tá vendo? QRS, perdão, que QRS, gente? O segmento PR, que deveria ter só um quadradinho, ele é maior, tá certo? Então, nós temos aí um bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Depois nós temos o de segundo grau e o de terceiro, que vai ser um pouquinho parecido, mas olha só o que acontece, gente. A gente tem as ondas P acontecendo normalmente, né? O complexo QRS também normalmente, olha lá, não está estreito, né? Tem só 2, 3. O segmento PR, tá vendo? Ó? Aqui ele tem 1, 2, 3, 4. Tá dentro do normal. Aqui ele já tem 1, 2,
3, 4, 5, 6. Tá vendo? Ele vai aumentando até a hora que acontece duas ondas P sem o QRS. Depois volta ao normal. Tá vendo? Então isso a gente chama de bloqueio atrioventricular de segundo grau, que esse é o tipo 1, tá certo? Geralmente a frequência ventricular ela é diminuída, por quê? Porque vai acontecer momentos em que não vai ter a despolarização ventricular, tá? E ao aumento progressivo do segmento PR até a hora que ele sumir de vez, tá certo? Até na hora que não acontece o QRS. Ok? Então, bloqueio de primeiro grau. E aí nós temos o bloqueio de segundo grau. Geralmente, nesse caso, o ritmo atrial ele é regular. Olha só as ondas P, tá vendo? Onda P, QRS, onda T, P, QRS, onda T, tá certo? O PR, nesse caso, ele pode ser alargado, mas ele também pode ser constante, né? Nós não temos, às vezes, o aumento do PR. Ele vem regularzinho, olha lá, 4, 5, 4, 5, e aí simplesmente não acontece o QRS, tá vendo? E aí nós temos outro bloqueio. Então, gente, vocês estão vendo que olhar o eletro não é olhar de maneira geral, é olhar cada ondinha. Tem onda P? Tem. O QRS está normal? Aqui o QRS, tá vendo que ele está alargado, ó? Ele tem que ter até 3 quadradinhos, aqui ele tem quase 4. Quase 5 na verdade, né? Então o QRS ele tá alargado, tá certo? E tá vendo que aqui acontece uma onda P, aqui acontece outra onda P. Cadê o QRS que tinha que estar aqui? Então, gente, olhar o eletro não é olhar a linha toda, é olhar cada ondinha, tá certo? Tem onda P, tem QRS, tem onda T. Tem onda P, tem QRS, tem onda T. Tem onda P, cadê o QRS? Então, bloqueio atrioventricular tipo 2 de segundo grau. Atrioventricular de segundo grau tipo 2. Ok? Vamos lá para a nossa próxima. Aí agora nós temos o de terceiro grau. Nesse caso, olha só, o QRS não está alargado, é normal, geralmente. As ondas P são normais, né? A frequência atrial ela é constante, né? Ela é regular, normal. A frequência ventricular, nesse caso, ela é bem retardada. Nós teremos aí, ó, de terceiro grau, a gente vai ter aí de 40 a 60 batimentos por minuto, ou seja, uma bradicardia, certo? E os ritmos atrial e ventricular, eles vão ser independentes entre si, tá bom? Então a gente tem, ó, P, QRS, T. Aí P de novo, depois o segmento PR, ó, tá vendo como ele é longo? Ele tem que ter 0,2. Aqui ele vai ter mais de 0, quase 0,6, olha só. Então bem alargado. Então, pessoal, bloqueio. Apareceu duas ondas P. Bem grosseiramente, gente. Apareceu duas ondas P. E não tem complexo no meio QRS, não tem, então a gente pode ver lá, bloqueio. É uma maneira muito fácil de identificar o bloqueio. Tá certo? Ó, onda P, QRS, onda T. Onda P, aí não tem o QRS, outra onda P de novo, parecido com o anterior, tá vendo? Então, depende de terceiro grau, segundo grau, para vocês poderem entender primeiramente, tem duas ondas P, não tem o QRS. Ou então tá regularzinho, mas você vê que o segmento entre o P e o R está muito alargado. Bloqueio. Beleza? Esse aqui é um pouco mais difícil, né? Mas lendo, assistindo várias vezes. Assistem várias vezes isso aqui, gente. Nós vamos fazer curtinho, mas vamos assistir várias vezes para poder identificar, para poder pelo menos entender parte. Então, aqui eu deixei um breve resuminho. Depois vocês podem até fazer um exercício. Tá vendo? Onda P, QRS, T, tá vendo? Olha só, é bem grosseiro essa imagem que eu achei na internet, mas para vocês identificarem certinho e conseguir, olha só, olha aí, duas ondas P sem o QRS, ok? E aí agora, gente, para finalizar, eu deixei esses exercícios para vocês, mandem para mim, eu não vou postar a resposta deles, tá? Não vou falar sobre eles, eu quero que vocês mandem para mim e no grupo a gente discute, ok? Valeu, pessoal! Um abraço, eu espero que ajude vocês essa revisão.
Não basta assistir uma vez só. Assiste uma vez, duas, pausa o vídeo, volta, tá certo? Isso é importante para vocês entenderem. E não entendeu determinado slide, determinado momento do vídeo, determinada arritmia, posta dúvida lá para mim que eu respondo para vocês a hora que vocês precisarem, ok? Um abraço e até mais.